das indagações. A resposta certa não importa nada. O importante é que as perguntas estejam certas. Olá, como vai? Meu nome é André e hoje vamos na nossa primeira videoaula e vamos falar o que é educação física. Toda vez que a gente busca saber o significado de uma palavra em particular, aqui no caso são duas, a gente busca, em princípio, uma etimologia. A etimologia da palavra educação física. Como, na verdade, é uma expressão, a gente vai tentar entender primeiro o que é educação e depois o que é física. A palavra educação, ela vem do latim, né? Existem duas palavras que podem ter dado origem à palavra educação. Educare e educere. A palavra educare, ela significa criar, alimentar. E a palavra educere significa tirar de dentro para fora, extrair. Aqui não são só significado de palavras, mas é um sentido que se pode dar à educação. Educação como educare, né, é boa parte da educação que a gente teve na escola, né, onde o nosso professor achava que tinha que nos alimentar com o conhecimento, né, nos nutrir. A concepção era de que éramos uma cabecinha oca, né, vazia, e o professor iria depositar conhecimento como se deposita dinheiro num banco. Por isso, Paulo Freire chamava esse tipo de educação bancária. Educação como educere tem um sentido mais, digamos, contemporâneo, né? A palavra, ela significa extrair, tirar de dentro para fora, ok? Ou seja, parte-se do princípio de que o aluno, ele tem saber, ele tem conhecimento, e basta que o professor o estimule e extraia esse conhecimento de si. É uma outra concepção de educação. Na verdade, essas duas palavras dão um sentido diferente à educação, dão duas possibilidades de pedagogia. Uma de que o professor irá passar conhecimento e outra de que o professor irá extrair o conhecimento do aluno. A palavra física, né, ela já tem um significado não do latim, mas do grego, e aí é muito mais complexo. Física vem de physis, e significa, se você buscar um dicionário de grego, ele significa natureza. Tá? Mas não só natureza, tem um sentido muito mais amplo. Tá? Como é difícil nós fazermos traduções de palavras e significados de um idioma para outro, eu vou tentar colocar uma ideia. Tá? Physis pode dar o sentido de potencialidade. Vamos imaginar o seguinte, há 10 anos atrás, aonde você estava, o que você estava fazendo? Você imaginava, por exemplo, estar cursando uma universidade, fazendo curso de educação física? Possivelmente não. Vamos imaginar no futuro, daqui a 10 anos, onde você vai estar? Talvez dando aula numa escola, na rede pública, ou trabalhando numa academia? Em princípio é o que você gostaria, suponho. Né? Mas vamos imaginar mais. Talvez você não venha a ser o futuro professor aqui na universidade, venha a substituir a mim e aos meus colegas. Isso é possível? Sim, é possível. Vamos imaginar mais ainda, daqui a 10 anos, talvez você não venha a ser o futuro vereador da cidade de São Paulo ou o futuro governador? É possível. Ou seja, em você existe uma potencialidade, né, uma capacidade de você transcender a si próprio, né, e se tornar algo e alguém mais e melhor. Ok? Isso significa que você consegue mudar a sua condição. Né? Você consegue vir a ser alguém mais e melhor. Ou seja, você é um ser ontológico. Você não é um ser ôntico. Isso significa o quê? Os seres ontológicos são aqueles que conseguem mudar a sua essência, né? De ir além. Os seres ônticos não têm essa capacidade. Veja, a cadeira que talvez você esteja sentado, daqui a 10 anos, continuará sendo aquilo que é, uma cadeira. Você possivelmente não. Talvez você esteja pensando,
André, você não pode me comparar com uma cadeira, né? Eu sou muito mais do que uma cadeira. Eu também sei disso. Mas veja só, algumas pessoas não conseguem ir além daquilo que são. Não são seres ontológicos. Um exemplo, uma pessoa com uma debilidade física ou mental, uma pessoa tetraplégica, ela sempre será dependente dos outros. Alguns, inclusive, são dependentes para respirar, são ligados a uma máquina e não conseguem fazer absolutamente nada ou muito pouco, né? Elas são limitadas pela condição física que têm. Isso, infelizmente. Algumas coisas não são simplesmente ônticas. Algumas músicas, por exemplo, nessa época de passeatas, é muito comum a gente ouvir pessoas cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Essa é uma música do Geraldo Vandré de 50 anos atrás. Ou seja, é uma música que passou o tempo, a sua época, e ela sempre se torna nova. Embora seja uma coisa, ela é ôntica. Ela é ontológica, né? Ela transcende. Tá? Ou seja, não é porque é um ser humano, ele é ontológico, não é porque é uma coisa, um objeto qualquer, ela é ôntica, ok? Alguns seres, pela sua essência, são ontológicos e outros são ônticos. Por que estou dizendo tudo isso? Os gregos diziam que para você se tornar alguém mais e melhor, para você ser um ser ontológico, é necessário você ter a physis. Tá? Ou seja, a physis é a potencialidade, a capacidade que algumas pessoas, alguns seres têm para transcender aquilo que são. Ok? Veja, o termo ele é complexo, ele é difícil de ser entendido porque ele traduz uma ideia de um outro idioma, de uma outra cultura. Ok? Assim como nós temos coisas que são difíceis de serem traduzidas para outros idiomas, assim também a palavra física. A palavra física, com o tempo, ela vai dar a uma área do conhecimento, a física, que estuda justamente os seres que são ônticos. Né? É uma ironia do significado da palavra. Pois bem, dá para se perceber que educação física, quando a gente separa as palavras, faz uma etimologia das palavras, ela não significa aquilo que a gente concebe como educação física na atualidade. A primeira pessoa que usou o termo, né, ele criou a palavra, por assim dizer, foi um tal de John Locke, né, lá no século XVII. Um inglês, um filósofo, racionalista ou ideologista, que usou a palavra num livro dele chamado Pensamento sobre a Educação. Para o John Locke, que era racionalista, racionalismo é uma parte da filosofia, ele era um filósofo, o racionalismo se contrapunha ao empirismo. No racionalismo, o significado das coisas estão no sujeito. Né? No empirismo, o significado das coisas estão nas coisas. Parece estranho, mas eu vou tentar explicar. Vamos imaginar, por exemplo, confiança. Né? Confiança é algo que as pessoas geram em você, ou confiança é algo que você atribui aos outros? Como que funciona isso? Veja, não há uma resposta para essa questão. Ou você acha que as pessoas geram confiança em você, ou você atribui confiança às pessoas. Tá? Ou você é racionalista, você atribui significado às pessoas, às coisas, ou você acha que as coisas geram significados, sentidos em você, empirista. Okay? O John Locke, ele era racionalista. Né? E no racionalismo, ele dizia o seguinte, que a nossa mente, a nossa alma, né, o nosso espírito, a nossa consciência, ela precisava ser formada para que houvesse os significados das coisas. Ou seja, para que nós consigamos atribuir significado às coisas, nós precisamos ter uma educação, um processo educacional, dizia ele, para que esse significado seja gerado, seja atribuído.
ok? Como é que isso ia se dar? E iria se dar por um processo educacional, dizia ele. Assim, para John Locke, a educação ela acontece de 3 maneiras diferentes. Né? Há uma educação intelectual, veja só onde que estamos, uma educação intelectual, uma educação da moral e uma educação física. Né? O que seria uma educação intelectual? Uma educação intelectual é justamente o que a gente está fazendo aqui. Né? A aprendizagem de conceitos, de saberes, de conhecimentos, né? De uma maneira, em geral, teórica. Uma educação moral seria o quê? Uma educação das atitudes, de como as pessoas devem se comportar e agir. Okay? Que é algo importante na época dele e também na nossa época. E educação física, referente a um vigor físico. Tá? Veja só, a gente está lá no século XVII, né, 1600 a 1700. Será que para John Locke, educação física era a mesma coisa que a gente pensa ser educação física hoje? Possivelmente não. Na época de John Locke, havia um problema sério com questões de saúde física. As pessoas eram comprometidas com uma série de doenças, a peste negra, a febre amarela, a gripe espanhola. A peste negra matou 1/3 da população da Europa da época. Né? Era uma doença transmitida por ratos, pela pulga do rato. E veja só, isso acontecia por quê? Por uma questão de hábitos de higiene. Existe, inclusive, uma expressão em inglês para salientar isso, né? Don't throw out the baby with the bath water, que significa mais ou menos o seguinte: não jogar fora o bebê com a água do banho. Em inglês se usa essa expressão com uma certa frequência. Não jogar o bebê com a água do banho. Parece estranho, né? Por que isso era usado e é uma expressão usada até hoje? Ela vem ao encontro daquilo que eu estou dizendo, hábitos de saúde. Na época da Idade Média, até a Idade Média, banho era uma coisa, digamos assim, não tão importante. Banhava-se nas mudanças de estação, ou seja, banhava-se 4 vezes por ano. E eu não estou exagerando. Tá? E quando iria se banhar, quando as pessoas iriam se banhar, era um ritual todo. Se levava uma tina, uma banheira para o quarto, se enchia de água quente, né? E as pessoas iam tomando banho de acordo com a importância que tinham. A pessoa mais importante nesse momento é o pai, né? Então ele se banhava primeiro, depois a mãe. Aí os pais do pai, os pais da mãe, porque todo mundo morava em família, os irmãos do pai, os irmãos da mãe, e aí viriam os filhos, por ordem de idade. E viriam primeiro os mais velhos, né? Até chegar ao bebezinho. Detalhe, a mesma água. Né? Não se mudava a água. Para uma coisa que era feita 4 vezes por ano, não havia necessidade, não era importante mudar a água. Ou seja, quando se jogava a água do banho, cuidado para você não jogar a criança junto, porque ela deveria estar meio perdida naquela água, meio escura, por assim dizer. Né? Então a expressão ela vem dessa época. Eles querem dizer com isso, né, que não devemos perder o que é bom ao eliminar o que é ruim. A expressão em inglês é usada nesse sentido. Né? Não descarte as coisas boas. Toda vez que você tem um problema, aprenda com o erro. Né? A gente diria assim em português. Né? Eles usam essa expressão, não jogar fora o bebê com a água do banho. A gente tem gravuras. Essa é uma gravura da época. Né? Aqui é uma gravura moderna, né, que tem o mesmo sentido. Por que estou dizendo isso? Para ilustrar justamente essa questão dos hábitos de saúde da época. Né? A gente vê as construções, por exemplo, os castelos, havia dezenas de janelas, né? Você vê? E eles eram sempre, em torno deles, um lago, um fosso. A imagem que a gente tem é que o fosso era para proteger o castelo. Não era, não. O que acontecia? Não havia banheiro na época. Né? Os dejetos eram jogados pela janela. Então, em volta dos castelos, era uma imundície só. A questão do fosso era um pouco para
tentar minimizar essa sujeira toda. Ou seja, era muito ruim os hábitos de saúde da época, ok? Água, por exemplo, houve um momento da história que não se bebia água. As pessoas contaminavam toda a água que havia na região. Bebia-se cerveja, olha que ironia, né? Cerveja era algo que era usado para matar a sede e não a água, porque a água era contaminada. Tá? Pois bem, o John Locke, quando ele usa o termo educação física, ele está se referindo a justamente isso. Hábitos de saúde, né? Higiene, cuidados com o alimento, cuidados com o banho, cuidados com como você vai vestir, como você vai lavar a criança. Isso era educação física. Essa era a concepção de educação física. Na nossa atualidade, o que a gente pode pensar ser educação física, né? A gente associa várias coisas à educação física. Por exemplo, a gente associa corpo à educação física, né? Corpo como conteúdo e como objeto de estudo da educação física. A gente associa corpo e mente. A gente fala de que educação física promove saúde ou promove qualidade de vida. Tá? Essas coisas têm a ver com a educação física? Sim, tem. São objetos da educação física? Aí já não. Tá? Veja só, nós estamos tentando dizer aqui o que é educação física. A gente está tentando buscar um conceito, não uma definição. Né? Conceito é algo que muda com o tempo, muda com o local, muda com as pessoas. O conceito, ou seja, ele pode mudar. A definição não, a definição não muda. Tá? A gente está tentando buscar um conceito. E ao buscar esse conceito, a gente está tentando dizer o que é educação física de tal maneira que não se confunda com área nenhuma. Pois bem, quando você diz que educação física estuda o corpo, né, ou estuda o corpo e a mente, você está dizendo que educação física é a única área do conhecimento que faz isso. E já dá para perceber que não. Embora sejam coisas importantes que a gente estuda, você está estudando aí, por exemplo, anatomia, isso não é exclusivo da educação física. Bem como a saúde. Né? Quando você busca um conceito de educação física e diz que educação física é saúde, né? Você confunde ela com medicina, com enfermagem, com psicologia, né? Que são áreas do conhecimento que promovem ou que estudam a saúde também. Então, isso não pode ser usado como algo que conceitue só a educação física, mas conceitua várias áreas do conhecimento. Bem como qualidade de vida, né? A educação física promove qualidade de vida, mas qual que é a área do conhecimento que não promove qualidade de vida? Todas, né? Todas as profissões estão voltadas para a qualidade de vida de alguém, de uma sociedade, enfim. Então, dizer que educação física é qualidade de vida não diz exatamente o que é a educação física, mas diz um bando de profissões, de atuação profissional que tem isso por papel. Mas o movimento, né? O movimento é algo singular dentro da educação física. Eu não consigo imaginar uma aula de educação física que não tenha movimento, ainda que seja uma aula de educação física teórica, né? Ao menos vai se falar do movimento, daquilo que se vai fazer na prática. Ou seja, movimento é algo que tem a cara da educação física, que tenta traduzir bem aquilo que se faz numa aula de educação física. Porém, todavia, entretanto, movimento, não, quando a gente busca saber o que nós nos recordamos lá do nosso primeiro ano de ensino médio, né? No meu caso, segundo grau. Lá no ensino médio, a gente aprendeu o que era movimento. Né? Movimento é a variação espacial de um corpo ou de um objeto ao longo do tempo, impulsionado por uma força. Toda vez que a gente fala de movimento, a gente tem que pensar nessas 4 coisinhas, né? Espaço, tempo, força e corpo. Né? Esse conceito, pessoal, não é um conceito da educação física. Quem diz isso é a física, exatamente a mecânica. Mecânica é uma área de conhecimento da física. Ou seja, movimento, embora novamente seja algo importante na nossa área, não é algo propriamente estudado pela educação física. Né? Movimento, pura e simplesmente, pela física.
Ah, André, mas não é movimento, é movimento humano. Pois bem, quando a gente pensa movimento humano, a gente não pode limitar movimento humano a uma aula de educação física. A gente não pode dizer que movimento humano é algo que só ocorre numa aula de educação física. Movimento humano, ele é muito mais amplo. A gente pode pensar movimento humano, por exemplo, varrer uma rua. Você não aprendeu a varrer uma rua numa aula de educação física. Você pode pensar movimento humano como digitar um texto, né? Você não pode dizer que aprendeu a digitar um texto numa aula de educação física. Movimento humano pode ser embalar uma criança, né? Isso também você não aprendeu numa aula de educação física. Ou seja, movimento humano é uma coisa muito ampla, né? E aquilo que nós fazemos numa aula de educação física é algo muito restrito. É parte do conjunto do universo de movimentos que a gente faz, só que uma restrição. Não é tudo, não é qualquer movimento que se faz na nossa vida que é estudado, que é feito numa aula de educação física. A ciência que estuda o movimento humano também não é a educação física, mas a cinesiologia e a biomecânica, que são, inclusive, disciplinas que vocês vão estudar. A cinesiologia estuda a física do corpo humano e a biomecânica estuda a mecânica, como é que funciona, o que é que provoca o movimento humano, quais são as estruturas, as articulações, os músculos, os ossos que fazem determinado tipo de movimento, que são duas disciplinas, como eu disse, vocês vão estudar. Quando nós falamos de movimento humano, né, na educação física, a gente tem que definir quais são os tipos que se faz. Né? Então, a gente disse que movimento humano é uma coisa muito ampla e na educação física nós fazemos alguns tipos de movimento humano. Vamos pensar assim, olha, nós costumamos dizer que o movimento humano pode estar ligado ao trabalho, pode ser utilitário ou pode ser da cultura corporal. O que é movimento humano do trabalho? É aquele que você faz, obviamente, a troco de dinheiro. Tá? Vou imaginar o exemplo da digitação de um texto. Tá? Você pode digitar um texto na empresa, no trabalho que você faz, e por conta disso você é remunerado. Tá? Você pode pensar digitar um texto quando tem que cumprir algum trabalho, né? Tem que responder a algum fórum aqui do AVA, ou tem que mandar uma mensagem no Facebook, ou no Messenger, ou no WhatsApp para os seus colegas. Quando você digita, nesse momento, o teu gesto é utilitário. Né? E você pode usar o teclado lá do seu computador, né? E aí digitação, para jogar um videogame. Não é assim? Ou seja, o mesmo ato de digitar, você pode dar 3 finalidades a ele. Vamos pensar um outro exemplo, andar. O carteiro, ele anda boa parte do dia a troco de trabalho, entregando as cartas lá nas casas. Né? Quando você se desloca da sua casa para vir para a faculdade, né? Ou para ir a algum lugar, você anda até o metrô, até o ônibus. Né? Nesse momento, andar é utilitário. E numa aula de educação física, você começa a aula fazendo um aquecimento, andando em volta da quadra. Isso é cultura corporal. Então, o mesmo movimento, o mesmo ato de movimentar-se, pode ter 3 finalidades diferentes, ou 3 objetivos. Para nós, o que nos interessa é o que nós fazemos na cultura corporal, cultura física, cultura corporal de movimento. Né? Cultura corporal é uma expressão que você vai ouvir falar muitas vezes ao longo da sua formação, se é que já não ouviu em alguma aula aí que você teve. Né? Cultura corporal é uma expressão muito usada na nossa área. E a gente vai tentar entender ela e qual que é a relação dela com a educação física. Primeiro que cultura corporal, na verdade, é uma expressão. Né? Cultura corporal. O que é cultura? Né? Exemplos de cultura. Por exemplo, comida. O que comemos é um exemplo de cultura. Né? Aquilo que vestimos, a nossa religião, as tradições e os costumes são cultura. O que tudo isso tem em comum? A comida, a roupa, a religião, as tradições e o costume. Né? O teu computador que você está em frente agora,
também é um objeto cultural. O prédio, a casa onde você está, também é um objeto cultural. Né? Vamos entender cultura de uma maneira mais ampla. O que tudo isso tem em comum? O computador, a tua casa, a comida, a roupa, a religião, as tradições e os costumes que você tem. Tudo isso foi criado pelo ser humano. Tá? Aqui é um conceito simples de cultura. Vocês vão ter numa disciplina chamada antropologia, que é justamente a área do conhecimento que estuda a cultura, vocês vão ter um conceito mais elaborado. Nesse momento, vamos ficar com esse. Cultura é tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Né? Todos os objetos, tudo que você tem, tudo aquilo que você usa é cultura. Né? Cultura não é só os costumes e as tradições, mas são as coisas, os objetos propriamente dito. Né? Pois bem, se cultura é tudo aquilo que o ser humano cria, o que não é cultura? A natureza. Natureza é o contrário, é aquilo que se contrapõe à cultura. Pensando dessa forma, vamos imaginar, por exemplo, a comida. Né? O que é que nós comemos que é natural? Na área de educação física há uma busca, né, por uma alimentação saudável e aí tenta-se buscar comer coisas que sejam naturais. Veja só, tudo aquilo que você come, na verdade, não é natural. Absolutamente tudo. Né? Tudo que você come foi manipulado, foi produzido pela mão humana. Vamos imaginar, por exemplo, que você esteja numa floresta virgem, né? Porque o ar é fresco. Nessa floresta você está caminhando e encontra uma árvore, uma goiabeira, e lá pendurada na goiabeira uma goiaba. Né? E você pega essa goiaba e come. Você comeu um objeto natural. Né? Se a goiabeira não foi plantada, não é objeto da agricultura, ela é natural. Mas eu espero que você não pegue uma goiaba qualquer, numa árvore qualquer e leve à boca. Eu espero que você lave num riacho qualquer ou esfregue na roupa para tirar aquela minhoquinha que está andando na goiaba, por exemplo. Né? Pelo menos isso. Pois bem, o ato de lavar o alimento já transformou um alimento que era natural num alimento que é cultural. Tá? Pensando dessa forma, o que é que nós comemos que seja natural? Absolutamente nada. Né? A água que você bebe tem cloro e foi filtrada. Então, já foi, de alguma maneira, culturalmente feita, mexida. Só o ser humano tem cultura. Os animais não têm cultura. Ah, mas o meu cachorrinho é inteligente e tal. Não associe inteligência à cultura. Né? A cultura foi criada pelo ser humano para que ele se adapte ao meio ambiente. Né? O ser humano transforma a natureza em cultura. Se você sair aqui de São Paulo, né, a gente está aí com 26 graus de temperatura, e você fosse levado lá para o Canadá, né, a essa época está abaixo de zero, você teria uma certa dificuldade de viver lá. Mas você ia se adaptar culturalmente àquele local, ia vestir roupas que te abrigassem, ia comer a comida lá que iria te nutrir. Se eu pegar um jacaré aqui do Brasil e levar lá para o Canadá, ele vai viver horas. Por quê? Porque ele não consegue transformar a natureza de lá para que ele possa viver. Por isso os animais não têm cultura, só o ser humano. Pois bem, o significado de cultura é isso, tudo aquilo que o ser humano faz. Agora vamos imaginar o seguinte, uma criança que tenha nascido hoje, né? Se ela for saudável, se ela for normal, lá por volta de 8 meses, ela vai começar a andar. Quando tiver seus 2 anos, é natural que ela salte, já só. E por volta dessa idade, ela vai também correr com uma certa desenvoltura. Né? Então, é natural que uma criança normal e saudável aprenda a andar, aprenda a saltar e a correr. Agora, fazer o salto triplo do atletismo, ela só vai aprender se ela for ensinada. Ou seja, a cultura corporal, ela envolve os gestos, os movimentos que são ensinados, mas não são feitos naturalmente pelo ser humano. Tá? Nem andar uma criança aprenderia
se ela não estivesse no meio da cultura. Tá? Uma criança aprende a andar sozinha? Não. Os casos de crianças encontradas em estado selvagem demonstram isso. Elas não conseguiam ficar em pé, ou até ficavam, mas quando se deslocavam, elas punham as mãos no chão para se deslocar. A gente tem aí uns 5, 6 casos na história humana de crianças, de pessoas encontradas em estado selvagem que nem andar sabiam. Ou seja, até o andar é um ato culturalmente aprendido. Pois bem, a cultura corporal, ela envolve algumas características. Por exemplo, ela é imaterial. Né? Imaterialidade da cultura corporal é o seguinte: movimento, você consegue pegar o movimento? Não, né? Não tem sentido pegar o movimento. Por quê? Porque ele não existe em si. Se você não filmar, não fotografar, você nunca mais vai ver um sujeito fazendo o mesmo movimento. Então, essa é a primeira característica da cultura corporal. A materialidade é a segunda característica, né? Ela se refere ao espaço físico. Para a gente jogar futebol, a gente precisa de uma quadra, de um campo. Para nadar, a gente precisa de uma piscina. Para fazer uma luta de judô, a gente precisa de um tatame. Ou seja, a materialidade se refere ao espaço físico. Existem espaços físicos criados culturalmente pelo ser humano para se fazer determinadas formas de cultura corporal. Bem como implementos, né? É outra característica. Na cultura corporal você tem objetos que são usados para se praticá-lo. Então você precisa de um tênis, de uma camiseta, uma bola, uma rede, uma raquete, um tatame. Então são todos os objetos que foram criados para se fazer determinadas formas de cultura corporal. Inclusive, muitos deles transcendem a própria cultura corporal, né? O tênis, por exemplo, né? Tênis foi criado no meio do atletismo, há quem diga que foi criado no jogo de tênis mesmo, e ele transcendeu e é usado hoje em dia por muitas pessoas no seu cotidiano. A quarta característica da cultura corporal é a motricidade. Tanto quanto cultura corporal vai ser um termo que você vai usar e ouvir com uma certa frequência nas aulas de educação física, motricidade é uma palavra, talvez seja a segunda palavra mais usada nas aulas de educação física. Né? O teu professor talvez tenha falado da motricidade humana. Normalmente a gente associa motricidade a movimento, mas não é. Motricidade é diferente de movimento. Veja só, eu aqui estou me movimentando para dar aula para vocês. Né? E boa parte dos movimentos que eu estou fazendo não tem significado algum, não tem sentido, não tem objetivo nenhum. Né? Se você me perguntar por que eu fico movendo as mãos, não sei explicar. Né? Pois bem, na cultura corporal, todos os movimentos que a gente faz têm sentido, significado, objetivo. Por isso que é chamado de motricidade. Todo gesto com sentido, significado, objetivo é chamado de motricidade. Tá? Não é simplesmente movimento. Só que esses significados, esses objetivos podem ter aí 9 características. Na cultura corporal, a motricidade ela pode ser lúdica. Né? Associe lúdico ao jogo, né? Ao prazer que nós temos em jogar. Se alguém perguntasse assim para você, por que nós jogamos? Nós jogamos porque jogar é gostoso, porque jogar nos dá prazer. Né? Isso é lúdico. A motricidade ela pode ser competitiva, né? Agonística, é um termo mais formal que se usa para a motricidade na cultura corporal. E ele se explica por si. Né? Boa parte daquilo que a gente faz numa aula de educação física é competitivo, o esporte é competitivo. Né? Ela pode, em contraponto à competição, ela pode ser associativa. Né? A motricidade na cultura corporal, ela pode ser associativa. Ou seja, aquele futebolzinho de final de semana, ele não está voltado para a competição exatamente, né? Mas ele está muitas vezes ligado a essa ideia de encontrar os colegas, encontrar o grupo, ou seja, aproximar as pessoas. Ela pode ser higiênica, né? A motricidade pode ter sentido higiênico. Isso significa o quê? Buscar por meio da prática da motricidade na cultura corporal saúde física, né?
Então, eu quero emagrecer, eu tenho um problema de diabetes, o médico me recomenda fazer alguma prática esportiva, eu tenho hipertensão, alguma coisa assim, então eu vou fazer cultura corporal, onde a motricidade está voltada para isso. Pode ter sentido de rendimento, desempenho. Aqui é uma palavrinha em bom português que traduz muitas vezes aquilo que a gente usa falando em inglês, performance, né? Que é uma outra palavra que a gente usa com uma certa frequência na área da educação física e muitas vezes não sabemos o significado, né? Performance é em inglês, para traduzir rendimento. O que é rendimento, né? Então, eu vou lá na academia e eu fiz ontem supino com 20 quilos de cada lado, né? Eu sei, eu sou um frango, né? Mas hoje eu vou tentar fazer com 22, né? Ou seja, eu melhorar o meu desempenho, eu melhorar o meu rendimento, né? Esse é um outro objetivo da motricidade na cultura corporal. E talvez o maior objetivo da motricidade na cultura corporal seja o aspecto estético, né? Boa parte das pessoas que vão para a academia, que vão correr, que vão pedalar, sei lá, elas querem o quê? Ficar magra, ficar riscada, ficar bonita, né? Estético no sentido de padrão de beleza. Pode ser voltada a motricidade para espetáculo, show, né? Eu treino uma modalidade que eu vou me apresentar para alguém ou para um grupo. Pode ter um caráter artístico, né? Algumas práticas da cultura corporal têm isso por essência. A dança, por exemplo, a ginástica artística, os saltos ornamentais, eles têm características de beleza estética, né? E para nós, o maior dos objetivos da cultura corporal, numa aula de educação física, o que é? O educacional, o educativo. A motricidade se volta para isso. Numa mesma aula, numa academia, por exemplo, você pode ter mais do que um objetivo da motricidade. Por exemplo, lá na academia, as pessoas vão por questões estéticas, mas ao mesmo tempo conhecem pessoas e se associam, né? Nas aulas de educação física, eu quero que meu aluno seja educado, mas ao mesmo tempo ele sente prazer na aula, né? E se associa às pessoas. Ou seja, não há um único objetivo numa aula, numa prática da cultura corporal. Você pode ter mais do que um, tá? E esses objetivos, essas características, elas vão acontecer aonde? Nessas práticas aqui da cultura, né? Todas essas características podem estar num jogo qualquer, numa modalidade esportiva, pode estar na dança, na recreação, na ginástica, nas lutas e em outras práticas que têm sido mais incorporadas nas aulas de educação física na atualidade, né? Os esportes radicais, o circo, a massagem, atividades com animais, por exemplo, cães. Pois bem, essas aqui são características da cultura corporal. Lá no texto do AVA, existe uma perguntinha que diz o seguinte, né? Quem é o sujeito que faz, por exemplo, lutas? Mas quando ele está fazendo lutas, ele não está fazendo cultura corporal. Ou ele faz uma modalidade esportiva, mas quando ele está fazendo essa modalidade esportiva, ele não está fazendo cultura corporal, né? É o chamado atleta profissional. O atleta profissional, ele não faz cultura corporal. Por quê? Lembra algumas transparências antes? A gente falou que o movimento humano pode estar ligado ao trabalho, ao utilitário e à cultura corporal. O atleta profissional, né, quando ele joga, quando ele compete, né, ele não está fazendo pela competição em si, mas ele está fazendo a troco de dinheiro. Então ele está trabalhando, né? Então, o atleta profissional ele não faz cultura corporal, porque a cultura corporal, a motricidade só pode estar associada a essas 9 características e não outra. Quando eu digo assim, o atleta profissional não faz cultura corporal, não estou fazendo uma crítica, mas estou fazendo uma observação, né? Ele não faz cultura corporal, porque seu gesto está voltado a troco de dinheiro. Também não há mal nenhum nisso, né? Não há problema nenhum nisso. Ok? E qual é a relação da cultura corporal com a educação física? Ela é o conteúdo. Ela é a ferramenta. Numa aula de educação física escolar, o aluno usa a cultura corporal como conteúdo, né? Numa academia de natação, por exemplo, a cultura corporal é o próprio objetivo, né? Ou seja,
Na escola, eu quero ser educado e uso a educação, a cultura corporal como instrumento. Na academia, a cultura corporal é o próprio objetivo, né? Uma escolinha de esportes, de futebol, uma academia de natação, a natação é o próprio objetivo, eu quero aprender a nadar, né? A educação física, ela reinventa a cultura corporal, né? A cultura corporal não é algo da atualidade, mas é algo que existe há muito tempo, né? Vamos imaginar, por exemplo, um homem primitivo que fazia o lançamento de dardo, né? Isso acontecia milhares de anos atrás. E hoje em dia nós usamos isso de uma maneira nova, né? Com novas maneiras de serem feitas, com novos significados, né? Ou seja, a cultura corporal, a educação física, ela utiliza a cultura corporal como conteúdo ou como objetivo. Vamos lá. Outra pergunta, a educação física seria uma ciência? Né? Nessa busca de o que é educação física, dizer que a educação física é uma ciência, será que está correto? Veja só, para a gente dizer que a educação física é ciência, a gente tem que primeiro saber o que é ciência, né? Quando nós buscamos o significado de ciência, a gente vai dizer o seguinte, que a ciência precisa ter um objeto de estudo e precisa ter um método, né? São dois quesitos fundamentais para que a educação, para que a gente possa dizer com segurança que uma área do conhecimento é científico. Vamos, por exemplo, pegar um exemplo, a psicologia, né? Psicologia é uma ciência, ninguém vai questionar. Qual que seria o objeto de estudo dela? O comportamento humano. O comportamento humano que as pessoas têm é o objeto de estudo que se faz na psicologia. E ela tem um método, que é por meio da observação sistemática das pessoas, a gente vai predizer lá na psicologia como que elas vão se comportar ou por que vão se comportar daquela maneira. Vamos pegar um outro exemplo, né? A parapsicologia. Parapsicologia seria ciência? Veja só, parapsicologia. O que ela estuda? O objeto de estudo da parapsicologia é todo o comportamento humano que é paranormal, que não é comum. A psicologia, enquanto ciência, estuda o comportamento da grande maioria das pessoas, a parapsicologia estuda o comportamento que não é comum à grande maioria das pessoas, né? Fenômenos como telepatia, como telecinesia. Então, telepatia é transmitir um pensamento. Telecinesia, você mover objetos sem tocar. Isso é possível? Sim, já é um fenômeno já comprovado, já observado, mas não completamente explicado. Por quê? Porque não existe uma metodologia para estudar isso, né? Porque todas as pessoas que têm fenômenos ditos paranormais, elas não fazem conscientemente, elas não fazem quando quer, né? Às vezes se manifesta, às vezes não. Então não tem como estudar isso. Logo, não tendo um método, a parapsicologia não pode ser uma ciência. Ela tem até um objeto, mas ela não tem um método. E daí? A educação física. Qual seria o objeto de estudo da educação física se ela é uma ciência? Veja só. As pessoas fazendo movimento consciente. É isso que nós estudamos. Tudo que estiver ligado, né, todas as teorias, todas as produções enquanto conhecimento em torno disso, do movimento consciente, né, é o objeto de estudo da educação física. Agora, a questão do método, né, o método de estudo disso. Aí que está o problema, né? Não existe uma metodologia própria da educação física para entender as pessoas fazendo movimento consciente, né? Nós usamos, por exemplo, na psicologia, por que as pessoas se comportam de determinado jeito fazendo movimento consciente. A gente usa lá na pedagogia como ensinar movimento para as crianças. Na fisiologia, a gente vai buscar uma metodologia para entender como que as pessoas, como que elas se comportam, como elas funcionam fisiologicamente quando estão fazendo movimento consciente. Ou seja, a gente busca nessas ciências uma maneira de entender esse objeto de estudo. E essa metodologia não é própria da educação física, mas dessas ciências, da psicologia, da cinese, da fisiologia. Ou seja,
a educação física ela não tem uma metodologia própria, né? Logo, educação física ela não pode ser uma ciência. Mas veja só, a medicina também não é. Medicina também não é ciência, né? Por quê? Porque a medicina funciona do mesmo jeito, né? O médico vai ter uma formação, né, em várias ciências para entender o seu objeto de estudo, a pessoa tendo doença, a pessoa não sendo saudável, né? Então ele vai estudar anatomia, ele vai estudar fisiologia, tal, para poder entender isso. Ou seja, o médico, na sua formação, ele busca outras ciências para entender o seu objeto de estudo. Por essa razão, medicina também não é ciência, né? Educação física e medicina são chamadas de disciplinas acadêmicas e não ciências. Veja só, não é porque não são ciências, não deixam de ter importância, né? Elas têm tamanha importância que são estudadas na academia, na universidade, né? São formações de nível superior, ok? Por isso são disciplinas acadêmicas. E elas têm uma interdisciplinaridade e uma transdisciplinaridade, né? O que é isso? Por exemplo, na educação física, vocês vão estudar várias áreas do conhecimento humano, né? Ciências biológicas ou da saúde, vão estudar ciências da matemática, ciências humanas, né? Eu poderia dizer que na formação do professor de educação física, ela é muito mais complexa do que a formação do médico, que normalmente transita só por aqui. Nós vamos transitar em várias áreas, né? A gente está tendo, vocês estão tendo aula de filosofia, filosofia é uma ciência humana. Quando vocês estão tendo aula de anatomia, ciência biológica. Ou seja, a formação do profissional de educação física, ela é interdisciplinar porque ela caminha em várias áreas, né? E ela é transdisciplinar por quê? Porque você não precisa saber tudo de anatomia para entender o teu aluno se movimentando, né? Vocês, na sua formação, suponho, não vão ter, por exemplo, sistema linfático, que é uma área da anatomia. Não precisa, né? Não precisa entender isso. Quando você estiver estudando história, você não vai estudar história das Américas para entender a educação física. Você vai estudar parte. Ou seja, a educação física ela é interdisciplinar porque tem várias disciplinas, várias ciências que se estuda. Só que você não estuda tudo dessas ciências, você estuda a parte. Então, a gente transita no conhecimento dessas várias ciências, né? Por falar em ciências, a gente tem um quadro aqui que classifica os tipos de ciências, né? Ciências puras ou teoréticas, ciências aplicadas ou práticas. Existe uma briga entre esses dois pesquisadores. Esses caras aqui dizem que o pessoal da ciência aplicada utiliza o conhecimento deles para aquilo que eles produzem enquanto ciência. E enquanto esses sujeitos aqui dizem que aquilo que se estuda aqui não serve para nada, não é aplicável, né? Enfim, veja só, e enquanto ciências puras, a gente tem lá filosofia, metafísica, né? A gente tem física, química, a gente tem etnologia, história. Então, tudo isso aqui são ciências puras. E nas ciências aplicadas, né, a tecnologia utiliza a aplicação do conhecimento de ciências puras, a gente tem aí, entre outros exemplos, a medicina e a educação física. Ou seja, nós utilizamos esse conhecimento todo que é produzido e aplicamos de uma maneira prática, né? Por isso que a nossa área, assim, bem como medicina, está ligado às ciências aplicadas. Por fim, fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou aí nesses 50 minutos, mais ou menos, o que a gente poderia dizer ser educação física? Se educação física é uma disciplina acadêmica, não é uma ciência, né? E, na atualidade, é uma profissão, existe uma lei que regulamenta a educação física, por isso que é profissão, só é profissão aquilo que tem uma lei que regulamenta, né? A 9696 de 98, é a lei que regulamenta a educação física. Então, é uma disciplina acadêmica, é uma profissão inter- e transdisciplinar, né? Cujo objetivo é o quê? Educação. É isso que nós fazemos, né? Qual que é o seu papel social? Educar pessoas. É isso que nós vamos fazer, esse é o nosso objetivo. E tem, obviamente, várias coisas que vão decorrer disso, né? Pessoas educadas vão ser saudáveis ou vão buscar uma saúde. Pessoas educadas vão buscar uma qualidade de vida, ok? E nós fazemos isso como?
Enquanto lá na matemática o professor utiliza números, somar, dividir, multiplicar, né, as operações básicas, nós utilizamos o quê? A motricidade da cultura corporal. Né? Esse é o nosso instrumento. Nós educamos por meio da motricidade da cultura corporal. Né? Em outras palavras, a gente poderia dizer educar pelo movimento consciente. Né? É isso.